Abre comigo a tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 31. O livro do Êxodo, capítulo 31, nós vamos ler do contraverso 1 adiante e finalizamos no 6. Amém? Êxodo, capítulo 31, contraverso 1. Amém? Diz assim o texto bíblico: o Senhor disse a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. Contraverso 3: eu enchi com o meu espírito e dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Contraverso 6 agora: escolhi Eliabe para trabalhar com ele, e também dei capacidade a todos os homens habilidosos para fazer tudo as seguintes coisas que eu mandei. Se assenta adorando, glorificando a Deus. E se for costume da igreja, aplauda bem forte a Jesus. Olha para alguém que está do teu lado, diga: que bom que você está aqui. Diga para ele: você é especial para Jesus. Isso. Queridos, a nossa vida sempre será o melhor, sempre será um aprendizado. Cada etapa, cada dia, cada amanhecer a gente vai aprendendo mais. O Senhor Deus cada vez mais vai trabalhando sobre nós e nos ensinando pelo cotidiano da nossa vida. Afinal, ninguém sabe de tudo. Todo dia é um dia de aprendizado. Que seja aprender com seu filho, na tua casa, ou uma experiência nova que você vai adquirir. Nesses processos que vamos enfrentando e passando, nesses períodos de aprendizado, vamos passar por vales, desertos, guerras, batalhas. E quer saber de uma coisa? Esses períodos que Deus permite a gente passar são períodos pedagógicos, períodos que Deus permite para que a gente venha amadurecer, crescer, e o oleiro possa modelar o vaso. Só que nesses períodos até mesmo, muitas vezes a gente acaba ficando sufocado por causa da prova, sufocado por causa da adversidade, sufocado por causa da luta, sufocado por causa, de certa forma, do momento de opróbrio, e começamos a olhar para um lado, olhar para o outro e perguntar para Deus: Pai, o porquê disso que eu estou enfrentando? Deus, o porquê dessa dor? Ainda mais quando estamos naquilo que eu chamo de geografia profética de Deus, fazendo a vontade de Deus, orando, adorando, consagrando, entregando, dizimando, ofertando, buscando. Aí você se depara em um diálogo dizendo para Deus: por que disso? Por que dessa circunstância? Por que eu estou enfrentando se eu estou fazendo aquilo que você mandou? Por que está doendo tanto se eu estou realizando aquilo que o Senhor ordenou? Porque o cenário da minha casa se encontra dessa maneira, porque o cenário da minha família se encontra dessa maneira. E parece que a resposta não chega. De repente você escuta simplesmente uma voz dizendo: acalma, eu estou no controle de tudo. Só que amanhece um novo dia, e cadê a mudança? Cadê a transformação? Cadê a resposta?
E os dias vão se avançando e você começa a indagar cada vez mais. Aquilo que simplesmente era uma pergunta, já começa a se tornar um questionamento. Parece que agora você puxa a cadeira e fala: Deus, senta aqui, que agora eu preciso falar contigo. Ó, isso. E você manda um sinal, Deus, e Deus Só que essas circunstâncias que vamos passar, essas adversidades, esses períodos de opróbrios a qual vamos enfrentar, Deus, Ele permite para que a gente venha se tornar alguém forte. Alguém pode olhar para você hoje e perguntar: como você conseguiu? Como você chegou? Como você suportou passar por tudo isso? Porque quer saber de uma coisa? Alguém olha você pregando, alguém olha você louvando, você servindo. Quando você chega naquela porta, você sorrindo. Mas quer saber de uma coisa? No seu interior, a sua alma geme. Você pede um socorro. E alguém pode olhar para você e dizer: não, ele não precisa de um abraço, ele consegue. Não, ela não precisa de uma palavra, ela consegue. Porque olham para a gente como se fosse um Superman ou um super-herói. Mas ninguém sabe a dor que tu carrega e o preço que tu leva. Pregador, por que você está falando de batalha? Por que você está falando de dor? Por que você está falando de guerra? Por que você está falando de períodos até mesmo que ninguém vê? É que você precisa entender uma coisa declarada, e eu vou falar. Desculpa a expressão grotesca. Você precisa entender que o chamado te traz dores. O chamado te traz feridas. O chamado muitas vezes vai fazer você abraçar quem te apunhalou pelas costas. O chamado vai fazer você estender a mão para alguém que um dia te virou as costas. O chamado, afinal, como entender quando Deus chama? É porque o texto bíblico a qual estamos parando para refletir, em Êxodo, no seu capítulo 31, o cenário é um cenário até mesmo profético. É um cenário que Deus está trabalhando com o povo. Deus está realizando a sua grande obra contra o povo. Deus libertou o povo na liderança, até mesmo um líder chamado Moisés. E o povo agora está peregrinando, caminhando pelo deserto de Sinai. O povo está passando um período difícil, um período de moldamento de Deus. Por quê? Porque Deus tinha libertado o povo até mesmo do Egito. Mas o coração do povo ainda estava voltado ao Egito. Deus precisava trabalhar até mesmo sobre eles. E agora, nesse período de transição, Deus vai revelar o que quer. Chega uma certa feita agora que o líder Moisés, e quer saber de uma coisa? Você pode ser o mais simples que for, mas se você andar no discernimento de Deus, na vontade de Deus, na obediência de Deus, você querendo ou não, o seu nome ganha força na terra. Pregador, que loucura é essa? Você pode ser o mais humilde que for, pelas manifestações do poder de Deus através da sua vida, o seu nome ganha força, ganha honra, o melhor, na terra. E por que você diz isso? Porque estamos falando agora de um líder que a vida dele foi uma gangorra, ou melhor, uma montanha russa. Decreto de morte, deixado no riacho, alguém pega, se torna um príncipe. Agora está usando um Paco Rabanne, VIP, aprendendo as leis egípcias. Mas agora passa o período até mesmo do assassinato, enterra o egípcio. E agora vai fazer o quê? Virar pastor, cuidar de ovelha. Percebeu que a vida dele começou assim, subiu e foi para baixo de novo? A vida de Moisés sempre foi uma montanha russa. Só que nesse momento, na liderança do povo, que estavam até mesmo próximo a um monte chamado Monte Sinai. Qual é o nome do monte? Sinai. Nesse período até mesmo, Deus vai convocar Moisés. Sobe, filho. Moisés sobe e o povo fica embaixo esperando. Moisés vai passar 40 dias
em cima do monte, sem defecar, sem urinar, sem comer, em jejum geral, 40 dias, só recebendo aquilo que Deus tinha para revelar. E quer saber de uma coisa? Deus começa a entregar para ele aquilo que ele quer. E Deus olha para ele e vai dar discernimento daquilo que ele quer que seja construído, fabricado e produzido. Por que, pregador? Deus começa a revelar, primeiro ponto, como ele quer o culto. Porque o primeiro culto deu errado, livro de Gênesis. O primeiro culto teve adoração, mas no final teve morte, Caim e Abel. Caim e Abel, perdão. Caim e Abel. Abim, meu Deus. É que eu estou com a mensagem de ontem, de Senaqueribe, que o mordomo chamado Aliagim foi e rebateu a mensagem de Senaqueribe. Entenda, quando Caim e Abel, eles cometem o erro. Qual foi o erro de Caim? De assassinar o seu próprio irmão por inveja. O primeiro culto da Bíblia Sagrada foi em Gênesis. Aconteceu o erro, por quê? Por inveja. Só que agora, quando Deus está falando com Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 31, está revelando a forma que ele quer o culto, está revelando que ele quer o tabernáculo, está revelando que ele quer a arca da aliança, feita de madeira de acácia, revestido por ouro por dentro e por fora no propiciatório, que a tampa tendo os 2 serafins, contendo a Shekinah, dentro dela a placa dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o pote de maná, que é semente de coentro, tem gosto de bolo de mel. E também pede para ele fabricar ou produzir, ou melhor, fabricar a roupa sacerdotal e fabricar o óleo da unção. Mas existe óleo da unção, Êxodo capítulo 31, conta verso 11. Fabrica o óleo da unção, ou faz. Percebeu que aqui Deus está dando discernimento daquilo que ele quer. Olhou para Moisés em Êxodo 31 e disse: quero isso, aquilo, constrói, fabrica, produz. Constrói, fabrica, produz. Constrói, fabrica e produz. Até aí tudo bem. O povo está esperando a resposta. Moisés está falando com Deus. O texto bíblico diz que quando Deus manifesta, até mesmo há barulho de trovões, de raios. Só que o que me chama mais atenção é que Êxodo capítulo 31, contra verso 1 vai dizer: e eis, contra verso 2, contra verso 1 e 2, Êxodo 31, contra verso 1 e 2, e disse o Senhor a Moisés: e eis que chamei pelo nome Bezalel. É interessante, sabe o que é? É que Moisés é um homem que tem nome. Moisés agora não é simplesmente Moisés, é o homem que fala com Deus. Moisés agora é o homem que clamou dizendo: rogo-te, mostra a tua glória. Moisés é o homem que clamou para misericórdia diante do povo. Mas Deus olhou para Moisés agora, pastor Anderson, e disse: eis que chamei pelo nome Bezalel. Eu falei: Deus, o porquê disso? O Espírito Santo de Deus me conduziu e me deu uma direção. Percebe que Moisés é o líder, mas Deus olhou e disse: eis que eu chamei pelo nome. Nota-se aqui, e isso é para você pegar, nota-se aqui que Deus não perguntou para Moisés: está vendo esse currículo aqui? Você aprova? Tem como chamar? Tem como? Tem jeito? Tem como? O que você acha, Moisés? Deus não perguntou se Moisés aceitaria ou não. Deus olhou e já disse direto: eis que eu chamei pelo nome. Era Deus dizendo: Moisés, se você aprova ou não, não importa. Quem manda no projeto sou eu já chamei. Eu vou repetir para ver se você faz o download da primeira e guarda na placa-mãe. Era Deus olhando e dizendo para Moisés: Moisés,
Eu não estou perguntando se você aprova ou não. Eu não estou perguntando se o povo vai aprovar ou não. Eu não estou perguntando se o povo vai carimbar e dizer aprovado ou não. Não. Porque quando eu quero, eu não preciso da aprovação do homem. Eu já estou dizendo, Moisés, eis que eu chamei pelo nome. Pregador, e o que tem a ver com a introdução que tu estava até mesmo liberando? É que eu estou pregando para alguém aqui que está passando por dor, está passando por luta, está passando por batalha espiritual, não está entendendo o porquê, mas o Senhor preparou esse culto, esse sábado do avivamento, para te dizer: tudo isso que você está enfrentando foi porque Deus te escolheu, Ele te chamou, Ele te selecionou. Levante a mão direita. Ai, camaço, rebrando. Ele está dizendo: essa dor até chegou, mas não te parou. Essa batalha até chegou, mas não te paralisou. Ei, essa noite é noite para os chamados de Deus. E Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: ei, você não depende da aprovação do homem. Quem te chamou se responsabiliza por você e pelo projeto, por você e pelo... Eita, narra, súbia. Olha para alguém que está do teu lado e diga: não procure a aprovação dos homens, porque quem te chamou foi Deus. Eu vou deixar você dar glória para estremecer a cidade. Alai, camandai, convas. Ele te chamou. E já tem gente chorando aqui, entendendo a mensagem. Ele te chamou, é por isso da dor. Ele te chamou, é por isso da luta. Ele te chamou por isso das provações, dos momentos de opróbrio, dos momentos de guerra. Foi porque Ele te chamou. E aquele que é chamado passa por dores. Aquele que é chamado passa por momentos difíceis. Mas quer saber de uma coisa? Quando Deus olhou para você e te escolheu, não perguntou a opinião de ninguém da terra. Ele olhou e disse: é ela que eu vou levantar, é ele que eu vou levantar, é ela que eu vou levantar, é ele que eu vou levantar, é ele. Ei, você precisa entender. Para de viver uma vida tentando provar alguma coisa para alguém. Para de viver uma vida tentando, de certa forma, demonstrar algo para alguém. Para de tentar demonstrar que você está bem. Para de tentar demonstrar que está tudo dando certo. Para de demonstrar que você é forte. Ei, o céu está dizendo para alguém: eu te chamei, eu me responsabilizo. Fala o que está te ferindo, fala o que está te machucando, declara para mim. Você conta para todo mundo, conta para tua amiga, conta para o Albertano, mas não vai Mateus 6,6, senta dentro do teu quarto e ora. Papai está dizendo para alguém: eu te chamei, conta para mim o que está doendo. Fala para ele o que está te machucando. Alamanto e comandas. Dei camai comandei avaz. Eu estou sentindo o espírito de quebrantamento da nave dessa igreja. Dei nas. Dei que não mandar. Dai canto e vondo revai. Riplando e eva. Dai que te revas. Ele está dizendo: eu te chamei. Vai parar por quê? Vai estacionar por quê? Vai desistir por quê? Eu estou no controle de tudo. Eu vou realizar. Levante a tua mão direita que eu profetizo sobre a tua vida. Os chamados de Deus. Você tinha tudo para estar na tua casa assistindo Netflix. Você podia estar na tua casa descansando. Mas olha você aqui batalhando. Mas olha você aqui lutando. Mas olha você aqui para a guerra. Deus está dizendo: essa noite de avivamento é noite dos chamados. Ele te chamou. Ele te chamou.
isso que está doendo. É por isso que você chora tanto. É por isso que você sente a intensidade das feridas. É que tem dia que você só quer um abraço, mas ninguém vê. É que tem dia que você só quer uma palavra de incentivo. Vai que eu estou contigo. Mas você olha para um lado, ninguém. Olha para o outro, é você que tem que abraçar. Olha para frente, é você que tem que estender a mão. Mas quer saber de uma coisa? Líder também chora. Quer saber de uma coisa? Líder também passa por dor. Quer saber de uma coisa? Líder também passa por dia de luto. Quer saber de uma coisa? Você não é tão forte assim. Você depende daquele que é teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na tua angústia. E ele desceu nessa noite sobre o arraial, sobre a igreja, para te dizer: tudo que você está enfrentando faz parte do propósito, porque eu te chamei. E quando eu te chamei, Bezalel, eu não perguntei se alguém aprovava na terra, eu não perguntei se alguém apoiava na terra. Deus olhou, Êxodo 31 contra verso 1 e 2, e Deus disse a Moisés: eis que eu chamei. Você concorda, Moisés? Não interessa, eu chamei. Você está de acordo, Moisés? Não interessa, eu chamei. Então para de dar ouvido para a opinião alheia. Para de dar ouvido para opiniões de terceiros. Tem gente na tua casa que não acredita em você, que chama de crentinho, fala que você só vai para roubar dinheiro dos outros. Mas sabe que Deus está dizendo para você? Para de dar ouvidos, porque quem te chamou foi Deus, 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 foi Deus. Dá a maior glória a Deus da sua vida. A chamada traz dores. A chamada traz feridas. A chamada traz questionamentos. A chamada traz apontamentos. A chamada traz apunhaladas pelas costas. Mas a chamada também traz milagre. A chamada também traz transformação na casa. A chamada também traz libertação para aqueles que estavam aprisionados. A chamada também traz restauração para aquilo que estava destruído. A chamada também traz um caminho até mesmo em direção ao céu. Eis que chamei. Chamou? É. E Deus olhou e disse: eis que eu chamei. E só não falou assim. Se você tiver com a tradução da King James de 1611, vai dizer: eis que chamei. Se você tiver com a tradução de uma mais atualizada, NVT, algumas assim mais, linguagem de hoje em dia, vai dizer: eu escolhi. Eu vou repetir. Na língua igual essa que eu estou, irmão, é nova tradução na linguagem de hoje. Nela diz: eu escolhi. Na tradução da King James João Almeida vai dizer: e eu chamei. Que seja eu escolhi ou chamei, o importa é quem chamou e quem escolheu. Só que o que me chama a atenção e que eu acho lindo é que diz: eis que chamei pelo nome. Você perdeu de dar glória. Eu vou liberar de novo para você fazer o download. É simples, mas é do céu. Você vai entender onde não vai chegar daqui a pouco. Faz o download do maná e guarda na placa-mãe. Só me chama pelo nome quem me... E pensa em uma coisa, que esse líder chamado Moisés já entende quando Deus chama pelo nome. Porque em Êxodo capítulo 3, enquanto ele cuidava de ovelha, uma voz, a teofania de Deus, numa sarça, num arbusto de 15 centímetros, uma chama, brada diz: Moisés. Moisés não sabia quem estava chamando, mas quem estava chamando sabia quem era Moisés. Pode ser que num período da tua vida você olhou e disse: por que tudo isso? É porque é uma chamada e Deus está te chamando. Ele está dizendo: você está muito estacionado em algumas áreas. Você precisa voltar a guerrear. Você precisa voltar a batalhar.
Você precisa voltar. Por quê? Porque Ele está te chamando. Ouça. Eis que chamei pelo nome. Opa, quem me chama me conhece. E Ele não está me chamando pelo apelido. A Bíblia diz: eis que chamou pelo, ou eis que chamo pelo nome. Chamei pelo nome. Espera aí. Mas Deus chama pelo nome? Claro que chama. Prova para mim na Bíblia, tá? Isaías capítulo 43, contra verso 1, que diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi e te chamei pelo nome, e tu é meu. Deus chama ou não chama pelo nome? Pregador, mas Deus chama pelo nome? Isaías capítulo 49, contra verso 1, o Senhor me chamou bem antes de eu estar dentro do ventre da minha mãe. Isaías 45, contra verso 3 ao 4, e te darei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, e para que saibas que eu sou o Senhor. E para que saiba que eu sou o Senhor, eis que eu te chamei pelo nome. Pelo nome. Eu estou provando na Bíblia que Deus chama pelo nome. Eis que te chamei pelo nome. Mas Deus chama pelo nome, pregador, chama. Afinal, o nosso Deus é o nosso pastor, o nosso grande pastor. E o que diz no livro de João, capítulo 10, contra verso 3: o pastor abre a porteira e chama cada ovelha pelo nome. Ele chama pelo nome. É por isso que Êxodo 31, contra verso 1 e 2 diz: e Deus disse a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel. Ele está dizendo: te chamei e ninguém te para, te chamei e ninguém te paralisa. Aquilo que eu entreguei na tua mão é para você. Eu te chamei. Se aquele que chama pelo nome, é porque ele me conhece. Se ele me conhece, ele sabe a minha identidade, e ele conhece tudo, conhece. É por isso que no livro de 1 João, capítulo 3, contra verso 20 diz: porque o nosso coração nos condena. Maior é Deus do que o nosso coração, porque ele conhece todas as coisas. Mas Deus conhece tudo, conhece. Salmo de número 139, contra verso 1 ao 4: Senhor, tu me sondas e me conheces. Salmo de número 147, contra verso 5: grande é o Senhor de imenso poder, entendimento infinito. Salmo até mesmo Mateus capítulo 10, contra verso 30: até o cabelo da vossa cabeça estão contados. Jeremias capítulo 1, contra verso 5: bem antes de estar dentro do ventre da minha mãe, ele me escolheu, me chamou e me separou. Ele te conhece. Ele conhece. Ele sabe o que você está enfrentando, porque Ele te conhece. Ele é o Deus que esquadrinha o teu coração. E nessa noite Ele está decretando ou liberando, convocando, te chamando, te convidando. Vem, filho, porque a chamada já foi liberada. Quer que eu vou falar uma coisa aqui? Não escandaliza não, nada contra. Mas tem tanta gente que comemorou quando o técnico Ancelotti, na lista da convocação, ele disse: Neymar Júnior. Berraram igual uma gazela. Mas quando você fala Jesus está na casa, mas quer saber de uma coisa? O que é a convocação? É automaticamente um homem que está na direção, e ele está avaliando cada qual para a sua posição, se está qualificado, preparado para exercer aquilo até mesmo que foi determinado para ele. Então, você vai, esse daqui não, você vai, não. Por quê?
A convocação, quando ele convoca, são aqueles que ele chamou, que estão qualificados no padrão que ele quer para exercer aquela função. Então não é qualquer um que é convocado. Não é qualquer um que é chamado. Quando é chamado, quando o técnico chama, é porque ele viu qualificação, qualidade e que está para quê? Para exercer aquela atividade a qual vai ser colocado. E o que tem a ver com a mensagem? É que essa noite Deus está te convocando. Ele viu uma capacidade em você que o homem não viu. Ele viu algo dentro de você que ninguém conseguiu enxergar. Ele enxerga algo dentro de você que muitas vezes passa batido no olhar humano, mas ele está dizendo: eu te chamei, e essa noite tem um pergaminho descendo do céu com uma convocação, dizendo: eu estou convocando o meu exército da demarcados pelo sangue. Eu estou convocando. Você vai voltar a fazer as atividades, você vai voltar a servir, você vai voltar a adorar, você vai voltar a glorificar, vai voltar a semear, vai voltar a ajudar, vai voltar a ser instrumento. Essa noite é a noite que os instrumentos que estavam parados, o Senhor está dizendo: eu estou te chamando, estou te convocando, volta! Eu vou partir para o final. Quem fala pouco fala sempre. 9:10. Só que sabe o que mais me chamou a atenção? É que diz, Êxodo 31, contra verso 1 e 2. E Deus disse a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel. Eu falei: Deus, que nome estranho é esse? Eu fui buscar referências do nome Bezalel. Eu fui tentar entender. Pastor Anderson, há quem diga, 85% dos historiadores traz a tese que o período que Bezalel vai nascer não é o período até mesmo que eles estão no Egito. O período que Bezalel vai nascer é o período que o povo está peregrinando no deserto. Então, primeira coisa que eu aprendo: alguém disse que o deserto era a morte para você. Alguém disse que o deserto era fim para você. Mas na família de Bezalel não. Na família de Bezalel foi crescimento familiar, porque nasceu Bezalel. Na família de Bezalel foi aumento até mesmo da família. E alguém está olhando para você dizendo: no deserto você morre, no deserto acaba. Aí Deus vai mostrar para você que tem uma promessa e te chamou e está dizendo: é nesse deserto que eu vou trazer crescimento para casa, crescimento para a família. Eu prefiro crescer no deserto e ter crescimento do céu do que crescer de qualquer forma por aí só está inchado. Porque crescimento com Deus é diferente de inchaço. Tem muito lugar que você vai estar inchado. Tem lugar que você entra, você já percebe, é só inchaço. Está inchado, tem gente até entupido pela janela, mas não tem compromisso, não tem busca, não tem ordem de essência, não respeita a mulher do próximo, não faz o que é para fazer, pula, dá mortal aqui e amanhã está lá trocando tiro, está na biqueira. É só inchaço, é só para encher. Mas eu prefiro caminhar no deserto, tendo o crescimento que Deus ordena, do que caminhar aí fora, vivendo uma vida de inchaço, mostrando algo para alguém aí fora. Mas o céu está dizendo para alguém: olharam para você e disseram: o deserto acabou. Você vai olhar e vai dizer: para minha família não, para mim foi crescimento. Afinal, a própria Bíblia diz no livro de Gênesis: e Ismael cresceu no deserto, habitou no deserto e foi flecheiro no deserto. Lembra lá atrás, a mãe dele tira uma distância de um tiro de arco e flecha. Então, no período da tua dor, a distância de um tiro de arco e flecha. Mas no final da história ele vira o que? Flecheiro. Percebeu que no período da sua maior dor, que lá na frente se tornou sua profissão, tirou uma distância de um tiro de arco e flecha, e lá na frente se tornou flecheiro. Era Deus olhando e
dizendo: aonde foi tua dor, vou fazer virar uma profissão e o ganha-pão para tua casa. Você vai habitar no deserto, você vai crescer no deserto. Por quê? Porque quem te chamou garante a resposta. Entenda. Eu falei: Deus, por que o nome Bezalel? 3 coisas você precisa entender. Quando o pai e a mãe de Bezalel colocou o nome Bezalel, eles teve 3 atitudes. 9:16, eu vou partir para o final para a gente orar. Quais são as 3 atitudes que tiveram? A primeira, eles, o pai e a mãe, declarou a fé deles. Segunda, rejeitou os deuses apagão, o deus do sol. Terceira, profetizou o futuro da criança. Por que você está dizendo isso? Porque quando você vai buscar até mesmo o discernimento do nome Bezalel, o nome Bezalel, pega isso que é a cereja do bolo e nós vai terminar. O nome Bezalel, hoje eu só preguei 2 versos para você. O nome Bezalel, no original, representa nascido debaixo da sombra de Deus. Só que, eu falei: Deus, mas que mistério é esse desse nome? E eu falei: Pai, passa uma revelação para mim desse mistério aí. Revelação bíblica, não achismo. Sabe o que Deus falou para mim, pastor? Vai ler Bíblia, preguiçoso. É que tem gente que acha que Deus só vai falar assim: oi, lindo. Oi, minha Hello Kitty Gospel. Leonardo DiCaprio Gospel, que o barco está afundando, você continua cantando e pregando como se nada tivesse acontecendo. Acorda para a vida, está em Nárnia. Vamos ler Bíblia hoje? Vamos orar? Ela está quase pegando a roupa e indo embora. Vamos buscar? Ele está quase indo embora para Paraíba, arrumando a mala. Vai falar que vai trabalhar de servente, 5 horas da manhã vai para a rodoviária. Nunca mais você vai ver ele. Vamos buscar? Vamos. Ô lindinho, vamos. Eu não sei como Deus fala com você. Nada contra se ele fala assim com você. Mas comigo, se ele não der um chacoalhão, eu fico meio estacionado, pastor. Estou falando de mim, tá, gente? Não é atacando ninguém aqui. Comigo, se Deus falar muito manso, eu falo: Deus, deixa para amanhã. A estufa, puxo. Deus, deixa para amanhã. Manda a corca e o dog queimado. O pau vai torar hoje. Chama no lanche. Eu não sei o que você. Aí Deus fala: vai orar, preguiçoso. Aí quando eu me posiciono para orar, no outro dia vem uma guerra. Ou estou num culto, manifesto um enxu, manifesta um demônio de uma patente maior, espiritual, eclesiástico. Aí eu olho assim, falo: em nome de Jesus, sai. Aí sai, aí dentro de mim eu falo: meu Deus, é por isso que você falou para me orar, Deus. Como se é bom, ia passar vergonha, grudar no meu pescoço aqui. E dentro de mim eu dando do profetão: vai, sai. E dentro de mim eu: nossa, se eu não tivesse orado. Meu Deus, sabe por quê? Deus, ele previne as coisas. Então é mais fácil você obedecer quando ele te chama. Porque ele não quer te envergonhar no meio dos santos. Ele quer te honrar. E quando Deus deu esse sacoalhão em mim, 5 minutos. Você aguenta 5 minutos? 9:20. Aguenta 5 minutos? E quando Deus deu esse sacoalhão em mim, sabe o que eu fiz? Voltei alguns capítulos. Aí eu parei em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, conta verso 21. Sabe o que diz em Êxodo capítulo 13, conta verso 21? Diz assim: durante o dia o Senhor ia diante deles, em uma coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. Todos nós sabemos, que eu creio que estou numa igreja bíblica, que no deserto as temperaturas, até mesmo quando chega no período da noite, cai abaixo de 0. E também no período do dia, os raios ultravioletas podem até alcançar a cerca de 60 graus. E com isso, afetar até mesmo a pele, queimar, trazendo até câncer e outras doenças da pele. Até aí tudo bem. Mas o que tem a ver com Bezalel? É que de noite, coluna de fogo aquece eles e ilumina. De dia, coluna de nuvem.
E para que a coluna de nuvem servia? Já teve um dia você trabalhando no sol quente, batendo naquela laje, enchendo aquelas vigotas, aquele concretão brabo, sem boné, batendo no pote, ardendo. Meu Deus, você segurou na enxada e falou: meu pai. E aquela feijoada esparramada do concreto no chão. Aí uns dois loucos com chapéu, você sem nada, você foi pela fé. Foi lá e você mexendo lá aquele concreto, aquele solzão de rachar mamona. E o senhor olhou para cima, pendurou na enxada e disse: meu Deus, que sol. De repente uma nuvem entra na frente do sol. Aí você: nossa, fica aí nuvem. Fez sombra. Aliviou ou não aliviou? Por que coluna de nuvem? Para que quando o povo estivesse caminhando no período do dia, os raios ultravioleta não afetassem diretamente eles. E a coluna de nuvem fazia o quê? Sombra. Fazia o quê? Eu não entendi. Fazia o quê? Aí eu falei: entendi, Deus. Sabe por quê? O período que Bezalel nasce não é o período do Egito, é o período do deserto. O período que Bezalel nasce é o período do deserto. E no período do deserto, baseado em Êxodo capítulo 13, contra verso 21, tinha coluna de nuvem. Se tinha coluna de nuvem, tinha sombra. E o que o pai e a mãe de Bezalel faz? O pai vai pegar o Bezalel. Historiadores dizem que nesse período Bezalel nasce. E é nesse período que Bezalel nasce que o pai pega Bezalel, levanta-o para cima. E quando levanta-o para cima, eles estão passando pelo período até mesmo no deserto. E quando ele levanta para cima, o que está fazendo sombra nele de dia? A coluna de nuvem. O pai levanta e diz: se chamará Bezalel, que quer dizer aquele que nasceu, ou que nasce na sombra de Deus. Aquele que nasceu debaixo da sombra, na sombra, na sombra. Era o pai olhando e dizendo: meu filho não será o nome dele lançado a um Deus apagão, Deus raso, Deus do sol do Egito, mas o meu filho será direcionado ao Deus de Israel. Pegou Bezalel, levantou para cima, e quando ele olha, vê a coluna de nuvem. E o que está batendo na criança? A sombra. O pai olhou e disse: Bezalel, que representa debaixo da sombra de Deus, debaixo da sombra de Deus. E o que faz mudar isso, pregador? Tudo. Por quê? Porque no Salmo de número 91, contra verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente Deus. Salmo de números 17, contra verso 8: esconda-me, Senhor, na sombra das tuas asas. Salmo 36, contra verso 7: como é precioso, Deus, a sua benignidade, por isso os filhos dos homens se abrigam na sombra das tuas asas. Salmo de número 91, contra verso 4: e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas eu estarei seguro, seguro. Salmo de número 121, contra verso 5: o Senhor é quem te guarda na sombra da tua direita. E esse é para você estremecer, tietê. Isaías 51, contra verso 18. Isaías 51, contra verso 16 diz: coloquei as minhas palavras na tua boca e te cobri, e te cobri, e te cobri, e te cobri com a sombra da minha mão, com a Remaia. Segure a mão de alguém que está no teu retaia. Remata cata capa do que me. Pregador, qual a importância de segura a mão dessa pessoa? Qual a importância disso? Você precisa entender que o segredo de Bezalel não estava nas suas mãos habilidosas. Você precisa entender que o segredo de Bezalel estava aonde ele permanecia, aonde ele estava, aonde? Debaixo da sombra de Deus. Por que
pregador, porque o nome Bezalel no original representa debaixo da sombra de Deus. E debaixo da sombra de Deus tem proteção. Debaixo da sombra de Deus tem resposta. Debaixo da sombra de Deus tem milagre. Debaixo da sombra de Deus tem providência. Debaixo da sombra de Deus tem porta aberta. Debaixo da sombra de Deus tem libertação. Debaixo da sombra de Deus tem resposta. Debaixo da sombra de Deus Pombagira não me toca. Debaixo da sombra de Deus Tranca-Rua não me toca. Zé Pilintra não me toca. Maria Padilha não me toca. Sete Facada não me toca. Debaixo da sombra de Deus tem resposta. Sabe que Deus está dizendo: ei, eu te chamei, Bezalel, mas o ambiente que tu vai estar não é lá fora, mas é debaixo da sombra de Deus. De andar remanto. Olha para alguém que está à tua direita e diga: Ele te chamou. E há um ambiente de proteção para o teu propósito. Há um ambiente de proteção para a tua casa. É debaixo da sombra dele. A tua família está protegida. A tua casa está protegida. Os teus sonhos estão protegidos. Os teus projetos estão protegidos. A tua empresa está protegida. Mas da onde? Debaixo da sombra. Debaixo da sombra. Eu vou falar até ser da glória. Debaixo da sombra. Debaixo da sombra. Debaixo da sombra. Debaixo. Se põe de pé, por favor. Bezalel, debaixo da sombra de Deus. Só que o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que se responsabiliza. Deus olhou e disse: eu chamei pelo nome Bezalel. E eu o enchi. Pregador, eu não entendi ainda, então lá vai. Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 31, contra verso 3. E eu o enchi do Espírito de Deus. Percebeu? Êxodo 31, do verso 1 ao 3. O primeiro: e o Senhor disse a Moisés. Verso 2: eis que chamei pelo nome Bezalel. Verso 3: e o enchi. Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, fique em paz. Quem eu chamei, também enchi. Quem eu chamei, também enchi. E deixa eu falar uma coisa para você que não é segredo, é só uma curiosidade. O primeiro que teve a expressão que foi cheio, a expressão e Deus encheu, de toda a Bíblia, o primeiro foi esse homem Bezalel. A primeira menção de alguém declarado no Velho Testamento, pastor, e encheu, a expressão e eu enchi, foi Bezalel. E quer saber de uma coisa? A expressão enchi, até mesmo melit, que quer dizer no hebraico, ou melhor, na tradução, sabe o que quer dizer isso? Preencher completamente, transbordar, ocupar totalmente. Era Deus dizendo: esse que eu chamei, Moisés, fique em paz, que está cheio e não tem espaço para o pecado. Eu já ocupei ele totalmente, por completo, eu já enchi. Eu já enchi. Sabe por quê? Deus não coloca apenas uma visitação em Bezalel. Deus ocupou todos os espaços que ele tinha dentro dele. É isso que Deus está querendo te dizer. Ei, eu te chamei e não quero simplesmente fazer uma visita na tua casa.
Tem a atitude da mulher de 2 de Reis capítulo 4, baseado no Velho Testamento. Olhando pelo Velho Testamento, os profetas tipificavam Deus da terra. Ela olhou e disse: eu não quero só uma visita de Deus aqui. Ela fala para o esposo: vamos construir um quarto? Vamos. Constrói um quarto, coloca mesa, cama, descanso, comunhão, candeia, iluminação. É ela dizendo: eu não quero só uma visitação de Deus em casa, eu quero que Ele fique. Então para de querer só um momento com Deus. Fala para Ele: Senhor, me enche por completo. Me enche por completo. Me encha por completo. E eu enchi. Dei sabedoria, discernimento, habilidade. Percebeu que quem Deus chama, Ele não está chamando alguém que já sabe. É Deus dizendo: eu dei inteligência, sabedoria, habilidade. Então Deus não está procurando só capacitados nessa noite. Ele está procurando alguém que está dizendo: não consigo. Ele está dizendo: deixa que eu vou capacitar, que eu vou encher, que você vai transbordar. Coloque a mão no teu coração. 9:30, exatamente isso. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua graça. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Espírito Santo da verdade, nessa noite é noite que o Senhor chamou. Essa noite é noite que o Senhor preparou esse culto, Senhor. E aqueles que queriam desistir, aqueles que queriam ai, chorrava subir que me dá. Pastora, coloca o braço do lado dessa jovem que está aí do seu lado. Isso, é sua filha, não é? Coloca a mão sobre a costa dela para mim, por favor. Eu preciso terminar isso. Pode colocar sobre o ombro dela, por favor, para mim. Eu gosto de usar mulher com mulher para ninguém falar que o pregador é sem vergonha e está passando a mão. Isso. Começa a repreender todo o peso espiritual. Reteste, e cantou que narrasse YouTube de canarracia de conjo ranaia faz rio comando que as revelações que Deus me usa para entregar é baseado naquilo que eu estou pregando. E o céu dizia para mim: se eu te chamei, eu me responsabilizo. Se eu te chamei, eu sei tudo que tu está enfrentando. Ele sabe os abalos emocionais que tu passou. Ai, avasha. Porque teve muita gente que prometeu, mas não cumpriu. Não estabeleceu, não honrou as palavras que foram faladas. Até mesmo veio no seu psicológico, começou a debilitar. Mas a voz que ecoa como profeta nesta casa está mandando eu te dizer: a ordem não é para recuar, a ordem é para avançar. Quem perdeu, perdeu, minha filha. O céu diz hoje: vai parar a tua vida, vai estacionar. Ele diz: te dei o dom, te dei a graça, te dei a virtude, te dei a habilidade, Bezalel. Mas muitas vezes a gente não entende. Já entrou várias vezes aqui dentro precisando de um abraço, e alguém olha e diz: é filho do pastor, é filha do pastor, não precisa, tem cobertura, precisa de uma oração. Mas o Senhor usa alguém que não sabe o que tu está enfrentando para te dizer: eu estou no controle de tudo, me responsabilizo por tudo, porque eu ouvi a oração que tu fizesse há exatamente 18 dias atrás. Era no período da 00:05. Tu falou: Deus, eu preciso de uma direção para tomar uma decisão correta, eu preciso de uma direção até mesmo no posicionamento. Mas papai está dizendo assim: por que te preocupa? Eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus, eu cuido dos teus pais, eu cuido da liderança dessa eu sou Deus Todo-Poderoso, filha. Mas através desse abraço, não é simplesmente abraça ela para mim, mãe, abraça ela para mim, mãe. Não é um abraço pastoral, é um abraço de mãe agora. Através desse abraço o céu está dizendo: eu vou fazer porque eu tenho todo o poder.
A palavra para você hoje é Lucas capítulo 1, contra verso 37. Para Deus nada é impossível. Tu quer, mas tem disponibilidade para pagar o preço? Tu quer, mas está disposto a pagar o preço? Quer mesmo pagar esse alto preço? Está na tua escolha, na tua mão. Eu sou o Deus que visita onde que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero, do jeito que eu quero. E ele diz hoje: derrama cobertura espiritual e blindagem no seu psicológico. Não vai desistir não. Não vai largar não. Não vai deixar não. Bezalel, Deus te chamou. Levante a tua mão que eu me encerro agora. Ele te diz hoje: livramentos eu te dei, te protegi e te guardei. Era para ter tido caixão lá, era para ter tido morte lá. E quantos livramentos Deus já vem dando, homem? No ano até mesmo de 2019, era para ter tido luto lá, mas Deus guardou até mesmo no mês de outubro, no dia 14, porque Deus tem um grande projeto na tua vida. Teve pessoas que desistiu de você, abandonou você, virou a costa para você, disse: ele não melhora nunca. Mas enquanto eu tocava na tua mão, eu vi alguém gritando, dizendo: é barulho de disparo. Pá, 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 terrestre. Eu vi alguém gritando: ah lá, o Adrianinho correu, mas o nego foi acertado. Mas o Senhor diz hoje: te escolhi como meu instrumento para pregar minha palavra, para exaltar o meu nome. Ele diz: toco em papéis se for preciso, uso quem eu quero na hora que eu quero. Ele diz: não se esconda daquilo que eu tenho para você. Tome um posicionamento de avançar, de prosseguir, de ir adiante, porque ele diz: tem surpresa chegando, tem milagre chegando. Quem um dia desprezou, ainda vai chegar para você e dizer: ora por mim. Porque podem até tocar batuque, rapaz. Eu vi um guia quebrando no meio. Eu vi alguém dizendo: ele foi oferecido desde quando ele era criança. Mas o céu diz hoje: estou te dando uma nova oportunidade de viver tudo novo. Estou te dando uma nova oportunidade de entender aquilo que eu tenho para você. E ele te diz: leva hoje o meu abraço, Bezalel, que eu abraço as tuas causas, eu abraço a tua luta. Eu sei as lágrimas que tu derramou em secreto, eu sei tudo que você está enfrentando e que tu passa. Mas o meu Deus diz hoje: eu sou o teu sustento, socorro na tua angústia. O seu bom pastor, alguém até olhou e disse: vai ter que mandar para longe, porque do jeito que está não dá. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer o milagre por completo, homem. Receba da parte de Deus. Levante a tua mão para cima. Você crê nisso? Amém, filho? Como é seu nome? Gabriel, põe na porta lá. Como? Faz assim com a sua mão, Anderson. O Anderson ou Anderson? É isso. Deus tem mais para a sua vida. Mas sabe que ele falava forte no meu coração? E eu não vim aqui para revelar nome. Está cheio de profeta Facebook por aí. Ele dizia assim para mim: eu só preciso de um posicionamento seu. Tem coisas grandes travadas na vida desse jovem, pastor.
E tem pessoas que estão torcendo para sua estrutura ser abalada. Quando eu olhei para você, eu ia entregar o microfone para o pastor. Quando eu olhei para você, eu vi uma colisão. Era para ter morrido no acidente. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu via como se fosse uma fotografia sua. Você com uma camisa da tonalidade azul royal. E alguém fazendo uma corrente de oração. E falando assim, ó, vamos orar pela vida dele, perdeu muito sangue. Fica atrás dele aí, profeta. Abra suas mãos para mim. Senhor, eu não preciso empurrar ninguém. Eu não preciso balançar o corpo de ninguém. Mas aquilo que foi lançado contra a vida do Anderson, Senhor, quebra hoje sobre a vida dele aqui agora, Senhor. Senhor, é o teu nome, isso. Só fica atrás dele por precaução. Pai, eu não preciso empurrar nem balançar. Pai, em nome de Jesus, é o teu nome que tem poder. Vai brindando a vida dele hoje. Vai brindando os projetos dele hoje. Vai visitando lá dentro da casa dele, os familiares dele, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que através desse culto vai ter mudança. Espírito Santo da verdade, tudo que foi lançado contra a vida dele, a casa dele. 1, 2, 3. Olha aqui para mim. Diga assim: eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Toma muito cuidado, tá? Nem todo mundo que abraça é amigo. Tem cobra que mata abraçando. E eu olhei para você, eu vi um futuro brilhante, mas o inimigo tentando intervir. Mas a tua vinda nesse culto aqui vai trazer até resposta para dentro da sua casa lá. Eu via nítido sendo cortado hoje um laço que alguém ia infartar, vocês iam encontrar caída lá. Você nem veio buscar por você hoje aqui. Mas o céu diz hoje: leva para a tua casa a tua porção, a tua resposta, o teu milagre. É sua esposa? Sua namorada? Abraça ela para mim aí, filho. Que não tem nada combinado, irmão. Mal é mal, eu lembro da pastora, da filha da pastora e o pastor. Isso. Fala para ela, eu vou fazer de tudo para mudar. Fala para ela, acredita em mim. Diga para ela, eu não sou perfeito, mas eu vou fazer de tudo para mudar. Eu estou tentando devagar, mas ainda eu vou servir por excelência. E diga para ela, nós dois. Diga, nós dois vamos ser grandes instrumentos, porque enquanto tu prega, ela louva. Cantra subiu maia do redecanto remanarrácia. E papai manda te dizer hoje, mulher, perdoa as cicatrizes que você carrega de pessoas que lá atrás te feriram e te machucaram. Perdoa, para de englobar todo mundo. Nem todo mundo é igual, nem todo crente é igual. Remanar a súbia, porque Deus sabe porque da distância. Deus sabe porque se distanciou daquilo até mesmo que Ele tinha para ti. Mas Ele te diz hoje: a minha obra é por completo sobre a vida de vocês. Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Amém. Que Deus te proteja, Deus te guarde. Amém.
Que Deus venha te proteger, te guardar. Quem me conhece sabe que eu dou prioridade primeiro para a palavra. Se Deus quiser falar alguma coisa ou revelar algo, é Deus. Eu não posso tentar usar o dom ao qual Deus me entregou. Eu tenho que deixar Deus usar. Você crê nisso? Providência para ti, tá, filha? Providência para ti. Deus está dizendo, eu te conheço no íntimo, no particular, tá? A farinha da panela não vai faltar, nem o azeite da botija. Porque enquanto você louvava aqui, parecia que ninguém estava observando, né? Mas o céu contemplava tudo. E papai está dizendo assim, ó, conta os dias que eu vou te surpreender e você vai testemunhar em cima desse altar. Vai. Deus já está incomodando alguém. E não é uma pessoa, é duas, tá? Na raça. Por esses dias você não vai entender uma circunstância, mas Deus está dizendo, fica firme. O vento vai passar lá, mas fica firme. Você vai falar, Deus, já está difícil. Fica firme, que depois desse período de prova vai ter abundância e vitória para ti. Deus vai colocar cada qual no lugar. Levante sua mão e diga assim, a providência é minha. Fecha bem forte a tua mão e diga, aquilo que é meu, ninguém tira, ninguém arranca, ninguém leva. Você crê nisso? Quando a vitória chegar, lembra de mim. Chama eu para comer uma macarronada com salsicha. Amém? Você pode aplaudir bem forte a Jesus? Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de todos vocês. Na próxima, eu dou mais lugar para Jesus. Hoje eu só vim como um chazinho. Faz tempo que o pastor não chamava eu, Deus tocou no coração dele. Eu vim como um chazinho. Aí na próxima que eu vim com café pilão ou morro grande. Amém? Amém. Ali fora vai estar os materiais, você que puder me ajudar. Eu só fechei 18 mil com o pastor para estar aqui hoje. Eu trouxe mais 15 de material para vender. Eu estou de fora de carro, preciso trocar de carro. Brincadeira, irmãos. Quem me conhece sabe. Ali vai estar os materiais, amém? Todo mundo que vai me agendar, eu mando ajuda de custo e a oferta fica a combinar. Eu não tenho o hábito de eu falar, é 500, é 700. Pastor Anderson me conhece há tempo. Fica sempre a combinar, eu só mando ajuda de custo. E como você sobrevive? Eu vendo os materiais. Qualquer Bíblia de 110 por 80 reais, qualquer uma. E também os materiais de criança, das 3 palavrinhas cristão, por 35 reais. Passo até em 2 vezes no cartão de crédito. Aceitamos Pix. E se você chorar, eu passo em 3 vezes. Mas tem que ver a lágrima. Amém? Além de você estar mantendo um casal missionário na obra, você vai estar ajudando o meu projeto que se chama Levando Maná. Quer conhecer um pouco desse projeto? Entra lá no meu Instagram e me segue lá, @K2 de Cristo. Você vai conhecer um pouco do projeto Levando Maná. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado, pastorzão. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Jesus. Vamos adorar? A noite já é passada e tudo nos mostra que o dia já vem. A cada minuto que passa estamos mais perto de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Breve nós subiremos, para sempre estaremos em Jerusalém. Declare: Jerusalém, Jerusalém. Breve nós subiremos, para sempre estaremos em Jerusalém. Breve nós subiremos, para sempre estaremos em Jerusalém. Breve nós subiremos, para sempre estaremos em Jerusalém. Aplauda o Senhor Jesus. Ainda de pé como estamos. Que Deus continue nos abençoando, né, irmãos? Que culto maravilhoso. Veio quem precisava estar, né? A chuva, o Kevin trouxe chuva, tá vendo? Aí você traz chuva. Aí ele vem e traz chuva.
Mas é bênção, glória a Deus por isso, que Deus continue abençoando a vida do missionário, bem como toda a sua família. A missionária esposa manda um abraço, saudação da igreja, mas vai voltar outras vezes, fica tranquilo, e vai vir breve. Amém, irmãos? Só nos resta receber mais 3 bênçãos da parte do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Continue orando por nós, continue orando por essa obra, né? Muitos irmãos não puderam vir por conta da chuva, né? A chuva foi para testar crente, irmãos. Foi na hora do culto, né? E lá veio água. As mães que têm crianças não puderam vir, né? Mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. Tem gente que está em casa aqui sendo abençoado também. Com as mãos em posição de receber, recebe mais 3 bênçãos. Passe ali, abençoe esse servo de Deus. Compre lá sua Bíblia, compre ali, né, o material para a sua criança. E tenha certeza que você vai estar abençoando e sendo abençoado. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce e íntima comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos e com todos permaneça. Mas somente aqueles que assim crêem dizem: se Deus é por nós, se Deus é por nós, não me canso de responder ninguém, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Aplauda o Senhor Jesus, cumprimente seu irmão, a sua irmã na paz do Senhor, e sai daqui abençoada, abençoada, em nome do Senhor Jesus.